Bom dia, oitavo ano. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso capítulo 9, né? Período regencial, lá na página 304 do livro de vocês. Vamos fazer uma retrospectiva aqui sobre o período regencial, né? Que durante lá o primeiro reinado vai terminar com Dom Pedro I abdicando do trono, ou seja, ele está abrindo mão da função de governar o Brasil, né? E essa notícia não vai ser bem recebida pela população. Cada lugar do Brasil vai receber essa notícia de uma forma diferente. Por quê? Porque o povo já estava insatisfeito com o governo que até então vinha sendo feito, né, por Dom Pedro I. O Dom Pedro I, ele não estava mais com aquela popularidade dele toda em alta, ele estava com uma impopularidade maior do que a popularidade da proclamação lá, né, da independência lá no 7 de setembro, quando ele declara o Brasil independente de Portugal. Mas nós temos que prestar atenção no seguinte fato: quando ele vai embora e deixa o trono, renuncia ao trono aqui no Brasil em favor do seu filho não pode governar devido à idade que ele tinha, 5 anos de idade. E aí nós temos agora o início do período regencial. Nas aulas passadas eu vim falando que foi um período muito agitado, que teve revoltas para todos os lados do Brasil. E aqui eu tenho um mapa, né, aqui, e nesse mapa eu tenho algumas das revoltas que nós vamos estudar, né? A cabanagem, balaiada, levante dos malês, sabinada e a guerra dos farrapos ou revolução farroupilha, né? O nosso livro ele vem abordando logo no início o levante dos malês. E eu gostaria que vocês dessem uma atenção, porque não foi uma simples revolta o levante dos malês. Ela foi uma revolta totalmente organizada por escravos, né? A Bahia, e ocorreu na Bahia, né? Lá na Bahia, nós temos que ter em mente que a população era composta em sua maioria por escravos, a minoria que eram brancos e donos, né, de fazendas, grandes proprietários rurais, né? Então, essa revolta, nós podemos observar aqui que nós temos aqui a escrita árabe, né? O que os revoltosos eles faziam? Eles pegavam esses sinais, que aqui nós temos o alfabeto árabe, um legítimo alfabeto árabe, né? Isso aqui para eles é a língua deles, é a língua que eles falavam. Mas o português, o brasileiro, ele não conseguia compreender esse idioma que era falado entre esses negros. E aí o que eles faziam? Eles se organizavam em grupos, mandavam bilhetes entre si, né, de uma província para outra. Para quê? Para poder mostrar que eles estavam planejando um levante. O que seria um levante? Um ataque, uma tomada de poder, né? Então, não foi uma simples revolta. Nós tínhamos escravos estudados, e o mais interessante é que eles vinham estudados da África, pois lá na África muitos deles já tinham pertencido a reinos africanos. Então, assim, nós temos que tirar da cabeça da gente que o escravo que vem para o Brasil, o negro, ele vem sem conhecimento e sem cultura nenhuma, muito pelo contrário. Então, o levante dos malês, ele vai ser marcado por essa escrita. O árabe, ele é uma escrita, até hoje, que ela é feita da seguinte forma. Se vocês observarem aqui no meu caderno, eu tenho a margem, né, direita seguindo para a margem esquerda. Ou seja, esses sinaizinhos aqui em cima são chamados de sinais massoréticos, né? Isso aqui está dentro também de uma cultura oriental. Então, o oriental ele sempre escreve do contrário.
da direita para a esquerda, não como a gente aqui, começa a escrever daqui para cá. Isso, imagina isso, né? Sendo escrito uma frase inteira para poder dizer o que eles iam fazer, como eles pretendiam atacar em árabe. Para o povo, né, o senhor branco lá, dono da Casa Grande, que via essa escrita aqui em bilhetes, quando esses bilhetes chegavam, né, nas mãos dos grandes senhores ali, das fazendas, eles não entendiam nada, para eles eram apenas rabisco, porque quando se juntava todos esses símbolos aqui, todas as letras, nós tínhamos isso aqui, ó, essa escrita aqui. E aí, quem vai falar que isso é uma escrita pra gente? Né? Para nós, isso nada mais é do que como se fosse um desenho ou um tipo de código. E aí ficou difícil de identificar que eles estavam, no caso, os negros insatisfeitos, se organizando para atacar. Nós vamos ter, no Levante dos Malês, que vai ocorrer na Bahia, a província com maior população de africanos e mestiços escravizados, muitos deles de religião muçulmana. Então, nós vamos ter uma revolta de escravos e mestiços, onde eles eram maioria na região da Bahia, e uma revolta com um fundo religioso, ou seja, eles não estavam mais aguentando não poder exercer a sua religião. Porque a religião oficial do Brasil, que está na Constituição lá de 1824, que o Dom Pedro I declarou lá, é o catolicismo. Né? Nesse período, então, era muito forte o catolicismo. E aí, não se tinha abertura para outras religiões. Então, como que o Levante dos Malês ele vai ser organizado? Nós vamos observar aqui, ó, no nosso mapa, que ele tá em lilás, né? Malês e sabe nada. Tá aqui, ó, nesse cantinho aqui, tá? A Guerra dos Farrapos também, mas a gente não vai observar ele agora. Nós vamos nos atentar para isso aqui. Então, aconteceu, Malês e sabe nada aconteceu na Bahia, tá bom? Então, se a gente prestar atenção, o Brasil inteiro, ó, praticamente, todas as regiões do Brasil estavam passando por algum tipo de revoltas ou iam passar, né? Então, Levante dos Malês, o que foi? Movimento de conspiração oriundo, quer dizer, veio, né? Quem promoveu? Dos escravos africanos de religião muçulmana. Ocorreu do dia 25 ao dia 27 de janeiro de 1835, em Salvador, Bahia. Constitui na última e mais grave das rebeliões escravas da época. Ela foi bem violenta, tá? Ela foi bem violenta. E aí nós temos aqui como que ela foi uma revolta planejada. A revolta foi planejada com antecedência, anotada pelos conspiradores em árabe. Essa escrita aqui. Acabei de mostrar para vocês, né? Vamos dar mais uma olhada. E ok, né? Então, quando a gente olha para a escrita, né, para o Levante dos Malês, a escrita árabe, nós vamos ver códigos, né? Para a gente, no nosso entendimento hoje, a gente sabe que é uma escrita, mas para a época, para os intelectuais da época, eles jamais poderiam imaginar que era algo assim, além do que um código, né? Além de uma escrita simples. Era algo muito bem elaborado. Então, ela foi amplamente divulgada sem que as autoridades desconfiassem. Quais eram os principais objetivos do Levante dos Malês, né? Da revolta? Então, os principais objetivos da revolta dos Malês eram confisco dos bens dos brancos e mulatos. Como assim confiscar? Tomar mesmo, pegar, né? Tirar do branco e do mulato algo de valor, os bens materiais, né? Conquista dos mesmos direitos que tinham os cidadãos brancos,
os negros não queriam mais ficar na condição de escravo, e aqueles que já tinham sido alforriados, nós não chegamos ainda no momento de libertação dos escravos no Brasil. Temos que ter em mente que o Brasil ainda é um país, nesse momento que estamos estudando no período regencial, movido pela escravidão. A base da nossa economia era escravidão, tá? Eram os escravos que movimentavam isso aqui. E aí eles vão querer conquistar os mesmos direitos que tinham os cidadãos brancos. Quais eram os direitos que o cidadão branco tinha? Andar livremente, não eram escravos e podiam entrar em todos os lugares. O negro não. Criação de uma república islâmica. É aqui que está o ponto X da revolta. Além de ser uma revolta totalmente negra, 100% negra, né, com envolvimento de mulatos, de mestiços, né, os mulatos aqui eles são considerados livres, mas com envolvimento de mestiços, que não são livres no caso. Tem a questão religiosa. Por quê? Porque esses escravos eles eram de religião muçulmana, a religião islã, aquela religião que professa Alá, né, como único e soberano Deus. Então, para eles, não existe outro tipo de religião. Então, esses escravos, eles eram muito bem letrados, eles eram estudados, eles não eram pessoas ignorantes no sentido da leitura, eles sabiam ler, eles sabiam escrever, eles conheciam, eles sabiam até de leis. Então, eles sabiam que direitos e deveres existiam aqui no Brasil e que eles poderiam conquistar o deles também. Qual era a melhor forma? Impondo também a sua forma de culto, de religião. Porém, o Brasil muito católico não vai aceitar, né? Então, direito de liberdade e culto baseado à religião islâmica. Eles queriam o fim da discriminação racial, né? Um sonho isso para eles, né? Naquela época era algo muito presente. Para a gente hoje em dia, se a gente for observar como é feitas as coisas no Brasil, ainda tem essa questão ainda de discriminação racial. Fim da imposição religiosa do catolicismo. Eles queriam que a coroa portuguesa não colocasse mais como obrigatoriedade ser católico. Se eles quisessem professar o Islã, a religião árabe ou qualquer outra religião, eles tinham esse direito. E, por fim, a extinção do regime escravocrata, declarar livre de vez a escravidão, né? Acabar com a escravidão, libertar os escravos. Só que isso não vai acontecer, né? Logo de imediato. Como que vai terminar esse levante, né? No dia mesmo do levante, eles vão armados, né, os africanos, né, os revoltosos, com facas, espadas e lanças. Os rebeldes lutaram contra os soldados do governo. Seu objetivo era libertar os escravos e modificar a situação, exploração e preconceito em que viviam. No entanto, os malês foram delatados e, com isso, os soldados conseguiram organizar suas forças em maior número do que os revoltosos e detê-los. Dezenas de malês morreram em combate. Muitos ex-escravizados foram deportados, mandados de volta para a África, e a maioria dos revoltosos foi duramente punida e obrigada a retornar ao cativeiro. Então, aqueles que já tinham conseguido se libertar voltar à condição de escravo novamente. Então é uma coisa que a gente tem que parar e analisar. Foi uma revolta super violenta, né? Mas que ao mesmo tempo não teve um final legal, não teve um final feliz, porque eles foram dedados, delatar é entregar. Alguém entregou eles, tá bom? Agora nós vamos ver que, além dos malês, em 1835, aconteceram outras revoltas durante o período regencial, que ocorreu em outros anos, que vai de 1831 a 1840, e foi marcado por uma forte instabilidade política.
As principais rebeliões foram Cabanagem, Farroupilha, Sabinada e Balaiada. A cabanagem ela vai ocorrer ali na província do Grão-Pará, atual estado do Pará. A Farroupilha no estado do Rio Grande do Sul, a Sabinada na província da Bahia, atual estado da Bahia, e a Balaiada ali no estado do Maranhão. Então, observem que de 35 até 1841, nós vamos ter um Brasil revoltoso e muito agitado. E aí agora nós vamos ver um pouquinho da cabanagem, né? O que foi? Quanto tempo que momento ela ocorreu? A cabanagem vai ocorrer ali onde é o Pará atualmente, e nós vamos ter, ela vai ter início em 1835. Então, nas primeiras décadas do século XIX, os conflitos entre a população e o governo eram frequentes na província do Grão-Pará, que atualmente compreende parte dos territórios dos estados do Pará, Amazonas, Amapá, Rondônia, Mato Grosso e Roraima, ou seja, ali na região norte. A cobrança de altos impostos e os preços cada vez mais elevados das mercadorias estavam causando grande insatisfação na população, principalmente entre os mais pobres. Descontentes com essa situação, em janeiro de 1835, um grupo de revoltosos invadiu a cidade de Belém. Esse grupo era composto, sua maioria, por afrodescendentes, indígenas e mestiços, que estavam insatisfeitos com a situação de exploração a que eram submetidos pelos fazendeiros. Assim, buscavam lutar por terras pelo fim das injustiças e da escravidão. Além deles, também participaram do movimento alguns fazendeiros, que desejavam mais autonomia e o direito de escolher o governante da província. O que acontecia aqui? Os fazendeiros ali da região, né, do Grão-Pará, ou do Pará atualmente, eles não tinham muita participação na política, né? A participação deles era fazer com que as pessoas que trabalhavam para eles e que podiam votar, né, votassem no candidato que a coroa designava. Na verdade, não era um voto, né? Era assim um apoio. Então, assim, a província representava os estados né, hoje. E aí nós podemos observar o seguinte: a província do Grão-Pará, os fazendeiros, eles não estavam satisfeitos também com o governo, né, que estava rolando. Nós vimos na aula passada a regência trina provisória e a trina permanente, né? Nós já estamos chegando na regência una, em que nós vamos ter um padre, que vai ser o Diogo Feijó, tomando conta do Brasil, do Brasil, junto ali, enquanto o Dom Pedro II, o Pedrinho, crescia, né? E aí nós vamos ver que essa revolta, que é a cabanagem, ela vai ser uma revolta promovida por negros, né, afrodescendentes, indígenas e mestiços, e alguns fazendeiros da região, diferente do levante dos malês, que foi oriunda mesmo de escravos afrodescendentes, escravos libertos e bem organizados. Só não deu certo porque foi delatado, né? E aí, quando a gente pega a cabanagem, a gente vê fazendeiros apoiando. O que esses fazendeiros estavam dizendo para a coroa portuguesa? Não estamos gostando da forma como o Brasil vem sendo conduzido. Não estamos gostando de pagar impostos, porque nós também produzimos riquezas para esse país. Então, os fazendeiros vão começar a se unir, né? Eles não vão sair libertando seus escravos, mas eles vão começar a dar um certo apoio, né? Uma moral para essa galera que estava revoltada. Vai, tipo assim, agitar mais ainda, né? Então, vamos lá. Vamos descobrir a origem da cabanagem. Por que ela tem esse nome? Seu nome veio como uma referência à população pobre que morava em cabanas construídas às margens dos rios, onde vivia a maior parte da população. Cabanas,
cabanagem, revolta dos cabanos. As causas principais foram as revoltas dos liberais contra o presidente, nomeado pelo governo regencial, e a situação de miséria dos cabanos. Lembra que eu falei que nós tínhamos partidos já sendo organizados no Brasil? Então, nós tínhamos os exaltados, os moderados, os liberais. Aí, nós vamos ter aqui uma briga, uma rixa política, né? Quando eu falo contra o presidente, era contra o presidente da província. Então, o presidente da província do Pará não foi muito bem recebido. Ninguém estava gostando. Mas como quem designava era o imperador, então eles tinham que acatar, né? As causas principais foram as revoltas dos liberais contra o presidente nomeado pelo governo regencial e a situação de miséria dos cabanos. E a revolta resultou no domínio sobre Belém durante um ano e lutas no interior do Pará. Além disso, acarretou a morte de 40% da população da província. Então, ela não vai ter um final feliz também não, tá? Nós vamos ter aqui algo muito importante. Os cabanos, como eram conhecidos os partidários do movimento, tomaram poder e chegaram a declarar a separação da província do restante do Brasil. Eles nomearam vários de seus líderes para ocupar cargos administrativos. Entre eles estava Eduardo Angelim, um lavrador e revolucionário cabano, nomeado governador da província do Grão-Pará. Aí, no ano de 1836, o governo central enviou tropas regenciais, ou seja, soldados da coroa, tá, para retomar o poder sobre a cidade de Belém, o que aconteceu em maio do mesmo ano. Os rebelados fugiram para o interior e resistiram por mais 4 anos, escondendo-se nas florestas e deslocando-se pelos rios. Em 1840, com cerca de 30 mil mortos em suas fileiras, a rebelião da cabanagem, como também ficou conhecida, foi finalmente contida pelo governo. Então, mais uma revolta no Brasil que terminou de forma não muito amistosa, com maioria de mortos, né? E o governo voltou a tomar o poder. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as demais revoltas, né? Aqui eu tenho a Farroupilha e a Sabinada. Falarei para vocês na próxima aula sobre a Farroupilha, que é uma das revoltas também que tem uma importância muito grande. Ela ocorre lá no Rio Grande do Sul, né? E nós vamos ter participação de pessoas de fora do Brasil, diferente da cabanagem e da balaiada, né? Até mesmo da Sabinada, a Farroupilha ela é considerada uma revolta de elite, né? Só que nós vamos ver que essa elite também alimentou, né, os sonhos dos escravos, das pessoas que viviam de forma irregular ou de forma, né, marginalizada pela sociedade. E o Sul também desejava se separar do Brasil. Então, nós vamos ter uma atuação aqui muito importante de nomes como Giuseppe Garibaldi, Bento Gonçalves, nós vamos ter Anita Garibaldi, entre outros nomes aqui importantes na Farroupilha. Na cabanagem e no Levante dos Malês, nós vamos ter, né, no Levante dos Malês principalmente, que foi a organização, né, por conta da escrita árabe, eles se comunicavam por, né, bilhetinhos, códigos, né? Então a escrita árabe teve essa importância muito grande para eles. Nós vamos observar que não vai ter influência de fora, de nenhum europeu. Já no Sul nós vamos ter uma influência de pessoas de fora, não só da Europa, aqui no Brasil, mas de outros países que ainda não eram considerados países, eram considerados estados, ganhando a sua autonomia, tá? O nosso capítulo ele começa com essa imagem, que é o Monumento à Paz Farroupilha, né?
E aí nós vamos encerrar a aula de hoje e vocês têm umas atividades aí a serem realizadas. E na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre as demais revoltas do período regencial.